Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Andy e eu tô aqui porque muita gente me pediu para gravar vídeos, mas como toda mulher, né? Imagino que vocês também, mulheres que estão assistindo, não tenho tempo para gravar vídeos exclusivamente, né? Para fazer um projeto de gravar vídeos. E como eu fico muito na cozinha, muitas vezes preparando comidas, preparando quitutes, preparando coisas para minha família, e eu adoro cozinhar. Então eu decidi lançar o quadro Andy Cozinha e Conta. Cozinha por causa disso, né? Porque eu vivo aqui na cozinha, e conta porque eu vou falar das nossas contas da casa, investimentos, negociação de dívidas, enfim, tudo que envolve a nossa vida financeira. E eu vou tentar fazer isso cozinhando, gente. Não é fácil, mas eu acho que vai ser divertido e vai ser uma boa forma de conciliar essas duas atividades da minha vida. Então vamos lá, eu trouxe para vocês aqui hoje um bolo, tá? E esse bolo, ele é econômico porque ele vai uma laranja inteira, inclusive casca, inclusive a parte interna, menos bagaço e aquelas sementes. E ele vai também, os ingredientes são muito simples, e ele fica muito, mas muito gostoso, gente. E ele é prático de fazer, tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar hoje, que é o tema dos investimentos, né? Então, enquanto eu tô untando aqui a forma, né, com a manteiguinha e o papel toalha que eu aprendi com a Rita Lobo, o jeito que faz, né, para não sujar a mãozinha da gente, eu vou falar um pouco sobre investimentos. E por que investimentos tem tudo a ver com bolo, gente? Porque os investimentos, eles crescem, né? A gente coloca um fermentinho neles e eles vão crescendo assim como o bolo. E a ideia é falar sobre 3 tipos, né, de investimentos, assim como 3 tipos de bolos. Então, eu vou dar o exemplo para vocês do seguinte. O bolo, pensa naquele bolo rápido, sabe? Aquele bolo de caneca. Aquele bolo de caneca, ele é como se fosse a nossa reserva para imprevistos. É um bolo que você pode comer a hora que você quiser, né? Ou que precisar. Tá com fome, vai comer aquele bolo, né? Vai fazer rapidinho e vai comer. Ele não é um bolo que tem uma data específica, um momento certo para você comer, né? Como aquele bolo de aniversário e tudo mais, né? Ele é um bolo que você come a qualquer momento. Então, ele vai representar aqui a nossa reserva para imprevistos, tá bom? Aí tem o outro tipo de bolo, que é aquele bolo de aniversário, que você vai fazer para um dia especial, tá? Então, imagina aquele bolo que você vai fazer para comemorar o aniversário do seu filho, ou comemorar um aniversário de casamento e tudo mais. Então, é um bolo que você vai fazer de forma mais cuidadosa, né? Você vai ter uma data para comer esse bolo. Não pode comer ele antes, tá? Não pode comer ele antes, porque ele tem uma data certa. Inclusive, você vai ficar muito brava se alguém resolver comer esse bolo antes, tá? Bom, e tem aquele bolo que você vai deixar para comer em algum outro momento da sua vida, né? Assim, aquele bolo de 100 anos, vamos chamar assim, né? Que é aquele bolo que você vai comer assim, quando você tiver realmente conquistado algo especial. Como, por exemplo, a sua aposentadoria, a sua liberdade financeira, né? Vamos dizer assim, o seu momento mais especial da sua vida. Deixa eu fazer ele aqui. Vamos cortar nossa laranja. E a gente vai colocar a laranja, o açúcar, os ovos e o óleo no liquidificador, tá? Simples assim. E aí, gente, o que acontece? Assim como os ingredientes do bolo, todo investimento, ele tem 3 ingredientes principais. Então, vamos pensar nos ingredientes básicos de todo bolo, né? Então, por exemplo, óleo, né? Óleo é um ingrediente básico do bolo, tá? Assim como o óleo, os investimentos também, eles têm um ingrediente chamado liquidez, tá? Eu tô usando óleo porque ele é líquido para falar de liquidez. Liquidez é a disponibilidade que o investimento tem
para virar dinheiro, para se tornar dinheiro. É o quanto que aquele investimento fica efetivamente disponível depois que você aplicou o dinheiro. Então, imagina o seguinte, um imóvel, ele tem baixa liquidez, tá? Assim como tem bolo que vai menos óleo, tem investimento que tem menos liquidez, tá? Então, o imóvel, ele tem baixa liquidez. Por quê? Porque se você precisar vender um imóvel para virar dinheiro, para você precisar do dinheiro de um imóvel, você vai demorar um tempão, às vezes meses, anos até, para vender aquele imóvel. Ele não tá líquido, ele não tá fácil para você pegar o dinheiro. E a poupança, o Tesouro Selic, por exemplo, são investimentos de altíssima liquidez, que você consegue pegar o dinheiro no mesmo dia ou de um dia para o outro. Então é bem fácil mesmo de usar o dinheiro, tá? Então falamos aqui da liquidez. E falando em liquidez e falando em óleo, para essa receita a gente vai precisar de 3/4 de xícara de óleo. Aqui eu tô com meia xícara. E eu vou colocar mais um tanto aqui para dar 3/4 de xícara. Eu acho que vai dar certinho esse olhinho que eu tenho aqui, mas eu tenho outro se precisar. Então, falamos da liquidez, né? Que é a capacidade de um investimento se transformar em dinheiro para você, tá? Em dinheiro líquido, em recurso para você usar para os seus sonhos, para suas emergências, etc. Tá bom? Ok. Nós temos também um outro ingrediente que é muito importante nos ingredientes, nos investimentos, que é a rentabilidade. Todo mundo quer um investimento que renda bastante, não é verdade, gente? Então vamos falar que o fermento, né? O fermentinho aqui, ele é a rentabilidade do seu investimento, tá? Tem investimento que tem mais rentabilidade e tem investimento que tem menos rentabilidade, mais retorno, menos retorno, tá bom? Assim como no bolo, às vezes você vai colocar mais fermento ou menos fermento, tá? E um terceiro ingrediente que é a segurança, né? A segurança que dá aquela garantia de que o investimento não vai perder valor, né, a qualquer momento. Então, vamos falar que a segurança é a farinha, tá? Eu não vou colocar farinha agora nesse bolo, mas vamos chamar a farinha de segurança. Ou seja, é a quantidade de risco que aquele investimento tem. Tem investimento que é menos seguro, ou seja, tem mais risco, e investimentos que têm mais segurança, menos risco, tá? Então, todo investimento ele vai ter um tanto de liquidez, um tanto de rentabilidade, retorno, e um tanto de segurança, tá? Ou risco. E aí, como é que você vai escolher qual investimento que você vai colocar, né? Assim, todo mundo quer um investimento que tem as três coisas, né? O que você quer de um investimento? Eu quero que ele renda muito, eu quero que ele seja seguro, que eu nunca perca valor, e eu quero também que ele seja disponível para mim, que eu possa pegar quando eu quiser o dinheiro, né? Pois é. Eu tenho a triste notícia para você que não existe um investimento com essas três características, com esses três ingredientes em alta quantidade. Então, você não consegue um investimento, assim como você tem que dosar as quantidades dos ingredientes do bolo que você está fazendo, você não consegue um investimento que tenha todas as características, né, todos os ingredientes dele em alta quantidade. Alta liquidez, né, alta disponibilidade, alta rentabilidade e alta segurança, tá? Poxa, Andy, então como é que eu vou fazer para ter as três coisas? Pois é, para ter as três coisas, simplesmente você não vai poder, você vai ter que diversificar. O que significa isso? Você vai ter que usar, vai fazer tipos de bolos diferentes na sua vida, vamos dizer assim. Tipos de investimentos diferentes. Alguns investimentos vão priorizar a liquidez.
E aí, voltando aos tipos de bolo que a gente precisa, e aí eu vou parar para dar uma dica aqui, ó. Açúcar cristal, tá, gente? Então, são 1,5 xícaras de açúcar. Eu sempre uso 1 xícara de açúcar refinado e meia de açúcar cristal. Ela vai dar uma casquinha mais crocante pro bolo, tá? Então, voltando, para você ter boa liquidez, né? Que investimento que merece ter liquidez, né? Qual tipo de objetivo que precisa da sua liquidez? É o investimento que é para reserva de emergência, certo? Que é aquele bolinho que eu falei para vocês, é o bolo de caneca, aquele que você come a qualquer momento. A reserva de emergência também você vai comer a qualquer momento, ou seja, você vai usar quando a emergência chegar. E a emergência, ela não tem hora para chegar, certo? Então, é aquele momento realmente que você vai precisar usar a qualquer hora. E então, para isso, você precisa priorizar investimentos com alta liquidez, tá? Esse investimento vai ter um melhor retorno? Vai crescer muito, com maior fermento? Vai ser aquele bolo gigante? Não. Esse investimento, ele é básico. Ele é para você usar nos momentos da necessidade, tá? E para esse tipo de investimento, você vai precisar, então, de bastante segurança também. Ele não pode ser um investimento muito arriscado. Justamente porque esse investimento ele tem questões aí para que você não vai poder. Imagina que acontece uma emergência e você colocou R$ 1.000 no investimento e de repente você vai precisar de pegar o dinheiro e você imagina que tem 1.100, 1.200 lá e só tem 900, só tem 800. Né? E aí você tá na emergência, você precisa do dinheiro, você não tem tempo para fazer aquele dinheiro recuperar a perda que ele teve e você é obrigado a acabar pegando menos dinheiro do que você colocou, tá? Então, o investimento de emergência, guarda isso, a prioridade dele é a liquidez e a segurança, tá? Já volto que eu vou pegar o sal, porque é uma dica importante. Quando você for fazer um bolo, sempre coloca uma pitadinha de sal, isso é muito importante, gente. E agora a gente vai bater com os ovos, né? Ovo, gente, quando você for colocar ovo numa mistura, nunca coloca ele direto, tá? Porque já aconteceu do ovo estragar. Ah, e falando disso, gente, nunca coloca todos os ovos na mesma cesta, né? Que é uma metáfora importante pra gente falar da diversificação, né? Que os investimentos a gente precisa diversificar, a gente precisa separar, tá? Por objetivo. Então, voltando, nós temos aqui o objetivo da reserva de emergência. Eu vou focar naquele investimento que precisa de maior liquidez. Que tipo de investimento me traz liquidez, então? Poupança, Tesouro Selic, Fundo DI, tá? Ou CDB com liquidez diária. Qual deles eu vou escolher? Bom, o Fundo DI, eu já diria para você o seguinte, ele tem taxa de administração. Então, lavando a mão aqui um minutinho, a não ser que você precise de que a taxa de administração seja muito baixa e o investimento tem uma rentabilidade maior do que o CDI, pode valer a pena. Mas, na maioria das vezes, o Fundo DI, esse fundo, ele vai investir no tesouro. E aí, se é para investir em tesouro, você mesma pode investir. Então, o investimento que eu recomendo para reserva de emergência é o Tesouro Selic, porque é um investimento com alta liquidez, altíssima segurança, né? Tudo investimento em tesouro, geralmente ele a gente chama de risco zero, né? Praticamente não tem risco. E é um investimento que é simples de fazer e ele não vai perder rentabilidade no decorrer do tempo. Agora eu vou dar uma pausa para poder ligar o liquidificador, tá, gente? Pronto, ó. Eu bati aqui mais ou menos uns 5 minutinhos, tá? Para ficar bem batida mesmo essa laranja, porque eu bati a laranja inteirinha, tá?
Ok, aí eu tenho aquele investimento para um sonho de médio prazo, fazer uma viagem, trocar de carro, dar uma entrada na minha casa, enfim, são investimentos que tem uma data certa para acontecer, tá? Então imagina assim, sei lá, o aniversário de 15 anos da minha filha, um casamento. Esse investimento, ele não precisa de muita liquidez, porque eu vou poder usar. Eu não preciso usar tão rápido como uma reserva de emergência. Eu tenho uma data para usar, certo? Então aí eu posso abrir mão da liquidez, tá? Eu posso abrir mão um pouco dessa disponibilidade de dinheiro e eu começo então a focar no quê? Na segurança e na rentabilidade. Então eu posso ter um investimento que, justamente por ele ter menos liquidez, eu não preciso dele a qualquer momento, ele me oferece mais rentabilidade. Porque os bancos, eles funcionam assim, quanto mais tempo eu vou deixar o investimento, o dinheiro aplicado, mais retorno ele consegue me dar, tá? Então, nesse caso, eu vou poder abrir mão dessa rentabilidade e conseguir um investimento com mais segurança e bom retorno, tá? Exemplos: CDB, LCI, LCA, Tesouro pré-fixado, são investimentos que podem me dar uma boa segurança e uma boa rentabilidade, às vezes melhor do que a poupança, melhor até do que o Tesouro Selic. A gente tem CDB aí a 110% do CDI, a 105% do CDI, então são investimentos que eu consigo ter mais retorno e tanta segurança quanto, porque todo CDB e LCI e LCA são investimentos de renda fixa, eles têm a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo de reserva que os bancos todos aplicam justamente para que, se acontecer alguma coisa com o banco, você consiga ser ressarcido. Já aconteceu comigo, tá, gente? Eu já tive um investimento que a empresa, o banco, né, no caso a financeira, entrou em falência e o Fundo Garantidor de Crédito me deu o dinheiro de volta numa boa, assim, sem problema nenhum, tá, gente? Então, para investimentos com data certa para acontecer, um sonho que você tem que tem uma data, pense em segurança e rentabilidade e não tanta liquidez. E por que não tanta liquidez? Porque esse tipo de investimento você não consegue resgatar antes, ou se você tiver que resgatar antes, você vai pagar um pênalti, vamos dizer assim. Então você vai ter menos recurso lá na frente. Então não é para resgatar antes esse tipo de investimento. Mais uma pausa para a gente bater. Vocês estão vendo que eu estou batendo a farinha também no liquidificador, né? E vou fazer isso rapidinho. Eu bati mais ou menos 1,5 minutos no liquidificador e deu tudo certo aqui com a farinha. E por fim, a gente vai colocar o nosso fermento, que é a rentabilidade. Aí aquele bolo que você vai comemorar lá os seus 100 anos de vida, sabe? Enfim, o seu primeiro milhão, não importa. Algo que você vai comemorar daqui a muito tempo, que você não tem pressa, que você tem tempo para realizar, tá? Então, isso aqui é o fermentinho. Esse investimento, que geralmente é o investimento da sua liberdade financeira, da sua independência, da sua aposentadoria, o propósito dele aí é a rentabilidade. Então, você pode abrir mão de liquidez, porque não é um investimento que você vai usar nos próximos 5, 10, 20 anos, né? É claro que muitos investimentos com risco também têm liquidez, mas o objetivo não é a liquidez, o objetivo é a rentabilidade. E você vai abrir mão de um pouco de segurança, você vai assumir mais risco justamente para que ele possa te dar o melhor retorno, tá? Vamos bater aqui rapidinho o fermento. Bom, e aí que tipos de investimento você pode então usar para esse objetivo de mais longo prazo, né? Sua independência financeira, a sua aposentadoria, algo que te dê mais retorno no futuro. É justamente os investimentos que têm mais risco, então ações, fundos de ações, fundos imobiliários, que o objetivo é te trazer uma renda
passiva, né? Aquele dinheiro que não vem do trabalho, mas vem dos juros da aplicação, vem justamente desse retorno, tá? E aí, esse é o investimento que você vai colocar, então, o seu esforço e a sua paciência. Então, aí entra a questão da paciência que a gente tem que ter para o bolo crescer, né? Então, aqui a gente já tá colocando a massa na forma, né? E aí é muita paciência, é tranquilidade, é tentar ficar calmo, não ficar ansioso para abrir o forno antes do tempo, ou seja, para resgatar o investimento antes que ele te dê o retorno esperado, tá? E por fim, você de fato aguentar. Mas como é que você consegue essa arte de não ter? Imagina o seguinte, tá, gente? Vou trazer até uma analogia com o bolo para você entender a lógica. Pensa o seguinte, imagina que você só tem o bolo para comer, tá? E aí você colocou ele lá para assar, só que você tá com muita fome, tá desesperado de fome e você precisa comer. E aí você fica abrindo o forno toda hora para tentar comer o bolo, porque você tá com muita fome. Agora, se você não tem só isso para comer na sua casa, então você tem frutas, você tem arroz, feijão, você tem outras coisas para comer, você não vai ficar com tanta pressa de tirar esse bolo do forno, certo? É a mesma coisa do investimento de longo prazo. Se você só tiver esse investimento aplicado ali em ações, e aí você começa a ficar afoita ou tem algum imprevisto, alguma necessidade, deixa eu ver se tá bom. Perfeito. Algum imprevisto, alguma necessidade, o que vai acontecer? Você vai querer tirar o investimento rápido. E é por isso que esses investimentos de mais longo prazo, ou seja, de mais longa, de mais rentabilidade, mais risco, que você tem que esperar um prazo para ele render, né? Como as ações, por exemplo, os fundos imobiliários que vão te dar dividendos todo mês, mas que você vai começar guardando pouquinho, ele vai te dar pouco de dividendos. E aí, se você ficar muito afoito, muito ansioso, ansiosa para tirar, você nunca vai ver ele crescer. Assim como o bolo, se você tirar antes do momento, ele nunca vai crescer. Então, qual que é a ideia aqui? É você justamente deixar esse dinheiro lá, né? Ir colocando mais, né? Vai fermentando, né? Colocando mais fermento aí nesse bolo, mais água nesse feijão, enfim, para ele render mais e para ele crescer ao longo do tempo e nunca retirar antes da necessidade. Mas para isso, você precisa ter outros investimentos, você precisa ter uma carteira diversificada. Você tem que ter a reserva de emergência para as emergências, você tem que ter a reserva para os sonhos e você tem que ter então essa reserva que fica lá guardada, né, investida, aplicada para a sua liberdade financeira, para a sua independência ou para a sua aposentadoria. Tá certo, pessoal? Então, é isso que eu queria trazer aqui hoje. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como ficou o bolo, tá? Para quem ficou curioso. E aí, pessoal, tudo bem? 45 minutos depois, vamos ver como é que ficou o nosso bolo. Olha só, coisa linda! Claro que antes de eu tirar do forno, né, eu testei para ver se ele já está assado. E já está, ó. Coloquei esse daqui, ó. Saiu limpinho, então tá assado, gente. Então esse é o nosso bolo. Eu vou deixar a receita dele completa aí que eu peguei no site Comidinhas do Chefe para você fazer na sua casa. Ele fica cheirosíssimo, fica super gostoso. E se você ficou com alguma dúvida sobre o que eu falei a respeito dos investimentos enquanto fazia esse bolo, pode deixar aqui seu comentário, deixa aí nos dúvidas, comentários, questionamentos, perguntas, opiniões. E se você quiser ver alguma receita ou se você quiser ouvir sobre algum assunto, a gente tá aqui para fazer isso, para cozinhar e contar juntos, tá bom? Então, obrigada
pela sua audiência e até a próxima.